Vamos dar só mais uns minutinhos aqui para ver se Aparece mais. aparece mais gente. É. Mas se não aparecer também não importa não, porque tendo dois ou mais, já estaremos... Estou chegando. Vai chegando. Bom dia. Olá, Bom dia. Bom dia. Todos bem? Todos. Joia. Bom pessoal. dia. Bom dia. Olá, Rô, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Olá, bom dia. Oh, Oi, pessoal. Vamos dar só mais um minutinho aqui e a gente já inicia. Bom dia a todos. Tá bom. Olá, bom dia, Nicanor. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Agora. Fica aí. Tá bom? Tchau. Bom, acho que a gente já pode iniciar. Então, vamos, como sempre, vamos iniciar com uma rápida oração. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos pensamentos. Em comunhão de pensamento, vamos elevá-lo ao alto, sentir a presença do nosso Mestre Jesus, pois ele nos disse que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. Mestre querido, eu e meus amigos estamos aqui hoje reunidos para a continuidade do estudo dessa doutrina consoladora, essa doutrina esclarecedora, que nos faz refletir sobre de onde viemos, para onde vamos, qual é o grande sentido de tudo isso, dessa vida. E assim, quem sabe, melhorarmos um pouco mais a cada dia, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais conscientes da nossa própria importância, da nossa própria existência, da nossa vida em sociedade, e, acima de tudo, da nossa comunhão com o nosso Pai Criador. Mestre querido, abençoe a todos aqui presentes e nos faça expandir nossas mentes e esclarecer-nos cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nos capítulos anteriores, até agora, na verdade, se a gente for pensar bem, a gente estava meio que trazendo alguns conceitos que já estavam em outras obras do Espiritismo, talvez com um enfoque um pouco mais voltado para a questão da Gênese, porque nós estamos na primeira parte do livro, né, que é a Gênese, propriamente dita. E então a gente acabou passando um pouco mais rápido, digamos assim, porque são conceitos que, bem ou mal, praticamente todos que já têm um pouco de vivência com o Espiritismo acabam que já teve um pouco do contato, né? Agora o capítulo 6, que chama Uranografia Geral, aí a gente está entrando na seara que é mais específica realmente dessa obra, né? Dessa primeira parte do livro que nós estamos estudando, que é o
o estudo em si dos conceitos relacionados à própria Gênese, né? Então, a partir, na verdade, o estudo desse capítulo que eu pensei para a gente hoje é da gente dividir em duas partes, então fazer um primeiro estudo de alguns conceitos e depois, na próximo encontro, a gente finalizaria esse capítulo, porque eu acho que é interessante, quem não teve a oportunidade de ler, aqueles que tiveram a oportunidade de ler, na verdade, podem ter percebido que é um é um capítulo quase poético, né, sobre a existência, sobre o tempo, sobre o espaço, a forma como ele coloca é muito interessante, e eu acho que cada um de nós que lê vai elevar o pensamento para um diferente, vai visualizar essa questão do espaço e do tempo de uma forma diferente, é muito pessoal, né? Então, nesse estudo de hoje, eu acho que eu pretendo fazer um pouco mais leituras inteiras aqui do texto. Então, eu peço que quem tiver com o livro aí faça, que acompanhe para a gente poder fazer essa leitura juntos. Inclusive, se alguém se dispor a ler, eu acho que seria interessante também. Se alguém puder, quando a gente fizer a leitura, puder compartilhar o que vem à mente, o que vem à cabeça quando a gente faz essa leitura, né? Então, ele inicia, o capítulo, ele inicia com, ele vai tratar do conceito de espaço e de tempo. É interessante a gente pensar o seguinte, primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que esse capítulo, especificamente do livro, tem uma nota do Kardec, né? Ele diz o seguinte: esse capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditada à Sociedade Espírita de Paris em 1863, 62 e 63, então nesses 2 anos. Ele travou de novo, né? Deixa eu vir aqui. Já está entrando novamente, tá, gente? Só um minutinho. A internet deu uma travada.
Olá, voltei, desculpa, acho que eu estou com problema, mais uma vez, estou com problema de internet aqui. Vocês estão me escutando agora? Sim. Peço desculpas, eu vou ter que pensar numa outra solução. Minha internet parece que funciona bem de segunda a sábado, de domingo parece que está dando problema aqui. Já é o segundo domingo que acontece isso. Até troquei de ambiente aqui para ver se melhora um pouco o sinal. Bom, mas eu estava falando que existe essa nota, então, esse capítulo ele foi editado por um espírito que assina como Galileu. É interessante a gente pensar, eu particularmente, eu sou um pouco... Não é que eu sou cético com relação às assinaturas dos espíritos, na verdade, eu creio e acredito. Eu só acho que, às vezes, a gente pensar assim, é o espírito Galileu que estava assinando, para quem não é do espiritismo, pode trazer uma questão de um ceticismo até maior com relação ao próprio espiritismo. E no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, na verdade, é explicado que, assim, muitas vezes é possível que não seja exatamente aquele espírito, aquela unidade, aquela pessoa que foi Galileu e que estava legitando, mas que o espírito em si, ainda mais o espírito mais elevado, ele não tem esse apego à própria individualidade dele, né? O espírito, quanto mais elevado ele é, menos individualista ele é. Então, não existiria qualquer problema que fosse um espírito ou um grupo de espíritos e falar, bom, para a gente dar, para que seja dada credibilidade, ainda mais naquela época, foi assinado como Galileu. Mas isso pouco importa para a gente, o que importa realmente é o teor da mensagem. E de fato a gente percebe que a comunicação, essa comunicação desse capítulo, ele é realmente de uma grandeza que a gente percebe que só pode ter vindo de algum espírito ou de um grupo de espíritos de uma ordem mais elevada do que a nossa. Então ele inicia dizendo o seguinte, que o espaço é uma dessas palavras que exprime uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma. E a respeito dela, as diversas definições que se possam dar, nada mais fazem do que obscurecê-la. Então, quando a gente fala assim, o que é o espaço? Qualquer definição que a gente der, a gente vai estar limitando o que é efetivamente o espaço. Cada um de nós vai ter um conceito um pouco diferente, mas, de certa forma, todos nós entendemos o que é o espaço. O espaço é essa área onde a gente consegue exercer a nossa vida da matéria. Então, eu estou aqui dentro da minha casa, então isso aqui é um espaço. Para mim, é um conceito de espaço limitado aqui da minha residência. Então, o espaço, eu posso pensar no espaço enquanto o meu bairro, a minha cidade, eu vou expandindo o país, o continente, o globo terrestre. Então, é um conceito que ele é natural para a gente, mas ele é difícil da gente colocar em palavras. Mas aí o que ele diz é o seguinte, todos sabemos o que é o espaço, e eu apenas quero afirmar que ele é infinito. Então, esse espírito, Galileu, ele está nos dizendo o seguinte, o espaço, ele é infinito, e é isso que ele vai tentar, de alguma forma, colocar nesse trecho, nesse primeiro item, né? Então, ele diz o seguinte, apesar da dificuldade que nós temos de conceber o infinito, é mais fácil para a gente avançar o nosso pensamento pensando assim, pensando no universo em si, é mais fácil a gente pensar que ele vai se prolongar indefinidamente do que a gente pensar que vai chegar um momento em que você vai chegar no fim do espaço. Então, você vai indo, sua mente vai indo, e de repente você chegaria num quadrado ali, uma parede, e falaria, não, aqui acabou o espaço. Eu lembro até que tem um filme que acho que eu não lembro o nome, mas é como se fosse um reality show, né? Uma pessoa nasceu num ambiente que era todo forjado em si, era um mundo forjado, uma cidade forjada e tal, e aí ele cresceu, então todos eram atores, só ele não sabia que ele estava no reality show. E aí eu lembro que quando ele começou a perceber que tinha alguma coisa estranha, ele pegou um barco e começou a navegar
E ele foi indo, até que ele bateu numa parede, que era o fim do estúdio, ali onde ele estava. Então, ali era o fim do mundo para ele, né? O fim do mundo daquela existência dele. E é isso, se a gente projeta o nosso pensamento, é difícil da gente conceber o infinito, mas é mais difícil ainda a gente pensar que vai existir um lugar em que o espaço vai acabar. O espaço, ele é infinito, assim como o Criador. Então, se Deus não tem limites, a criação dele, o espaço também não vai ter. E aí, ele tem uma parte aqui que eu acho que é interessante a gente fazer a leitura integral, que é o seguinte: para figurarmos a infinidade do espaço, tanto quanto nolo permitam as nossas limitadas faculdades, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo. Então, é interessante, assim, a gente está pensando assim, ele está nos convidando a pensar. Nós estamos saindo da Terra na velocidade da luz. A velocidade da luz, ela percorre mais ou menos 3.000 quilômetros por segundo, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui. Velocidade da luz em quilômetros por segundo. Deixa eu ver se o 300 mil quilômetros por segundo. Se a gente pensar que, vamos supor, Brasília fica a 1.000 quilômetros daqui de São Paulo. Se eu morei em Brasília, então eu vinha 1.000 quilômetros era a distância que eu percorria de carro. Em um segundo, eu conseguiria percorrer, fazer essa ida e vinda, na verdade, só um trecho de ida 300 vezes, em um segundo. Então, eu conseguiria ir e voltar de Brasília em um segundo 150 vezes por segundo, para a gente ter noção da velocidade que é. Então, o que ele está falando, vamos viajar na velocidade da luz. Para ter uma ideia também, para a gente chegar ao fim só do sistema solar nessa velocidade da luz, nós levaríamos 1 ano e meio. Então, para chegar ao fim do sistema solar, que é só um nada na imensidão do universo, nós viajaremos na velocidade da luz por 1 ano e meio para chegar só ao fim do sistema solar. Então, é isso que ele está nos convidando. Bom, vamos viajar. Então, nós indo, continuando aqui a fala dele, então, viajando na velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, hajamos percorrido milhões de léguas, tão logo tenhamos deixado este globo, a ponto de nos acharmos num lugar onde apenas o divisamos sob o aspecto de uma pálida estrela. Então, a Terra já virou, a gente já está viajando numa velocidade da luz tão rápida, tal, que a Terra já virou um pequeno ponto. Passado um instante, seguindo na mesma direção, chegamos a essas mesmas estrelas longínquas que mal distinguimos da Terra. Então, essas estrelas que nós observamos no céu, a gente já começa a distinguir. Daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar nas profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se haverá eclipsado pela extensão que dele nos separa. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na imensidão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Ora, caminhando a poucos minutos e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra, bilhões de mundos nos passaram sob as vistas e, na realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Então, por mais distante que nós vamos, por mais que a nossa imaginação consiga chegar, ainda assim a gente não saiu do lugar perto do que é
a imensidão do universo do que é a imensidão da criação de Deus. E se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nenhum passo igualmente teremos avançado, qualquer que seja o lado para que nos dirijamos, a partir desse grãozinho invisível que deixamos e que se chama de Terra. Eis aí o que é o espaço. Então, é algo que é difícil da gente conseguir imaginar, mas é algo que não tem fim. Se a gente começar em pensamento, ir para longe da Terra, a gente pode ir indefinidamente, a gente pode ir por toda a eternidade, porque o espaço, como Galileu colocou, ele é infinito, ele não existe fim. A criação, porque Deus não para de criar, Deus cria o tempo inteiro, ele vai mencionar isso mais para frente também. Então, esse é o conceito que a gente tem que ter do que é o espaço. E na sequência ele fala, como o espaço, no item 2, como o espaço, o tempo é também um termo que se define por si mesmo. Dele se faz uma ideia mais exata, relacionando com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Também chegou mais gente aqui. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva, em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Numa palavra, no começo da Gênese. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza e ninguém pode dizer em que época de século nos achamos, visto que o pêndulo do tempo ainda não foi posto em movimento. E aqui nós estamos falando da Gênese da Terra, porque Deus criou em algum momento, a gente tende a pensar na ordem cronológica das coisas, na sucessão dos acontecimentos das coisas, mas a verdade é que o tempo, Deus não está sujeito ao tempo como nós estamos sujeitos ao tempo aqui na Terra. Então ele está dizendo aqui, bom, a Terra está criada, não existe tempo, nós não conseguimos saber quando foi que Deus colocou a Terra em movimento e numa sucessão de acontecimentos. Mas silêncio, continuando, mas silêncio, soa na cineta eterna a primeira hora de uma Terra isolada. O planeta se move no espaço, e desde então há tarde e manhã. Para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo a substitui e durante uma determinada série de geração, contar-se-ão os anos e os séculos. E aí, vou até fazer pular dois parágrafos, e ele continua. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente de sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites. Tais as duas grandes propriedades da natureza universal. É muito interessante quando ele fala aqui quantos tempos diversos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme que chama Interestelar. Ele tem uma história, eu não vou entrar no enredo, mas em um determinado momento, alguns astronautas precisam sair da Terra e eles precisam ir para um planeta que ficava próximo a um buraco negro. E o tempo nesse buraco negro, ele passa diferente na Terra. É difícil a gente entender isso, porque vem ali da teoria da relatividade de Einstein, inclusive que foi escrita depois desse livro. Então aqui, Galileu já estava falando, o tempo é distinto, o tempo é diferente em cada lugar. E aí, nesse filme, o que acontece? Eles passam 1 minuto, 1 hora, acho que 1 hora e pouco num planeta, próximo fica próximo a um buraco negro, e quando eles retornam à Terra, ele, na verdade, foi um astronauta que conseguiu retornar, os outros acabaram morrendo,
ele reencontra com a filha dele já idosa, então, uma hora que se passou ali, passaram décadas aqui na Terra. Porque o tempo, ele é relativo. A teoria da relatividade de Einstein, ele nos mostra isso. Então, nesse exemplo que nós fizemos da viagem, na viagem na velocidade da luz, um astronauta que conseguisse viajar, a gente não consegue viajar, lógico, à velocidade da luz, né? A matéria não chega a essa velocidade, mas se a gente conseguisse viajar numa velocidade próxima à velocidade da luz, tem um paradoxo na física que chama o paradoxo dos gêmeos. Então, dois gêmeos nascidos idênticos, um ficou na Terra e um foi viajar na velocidade da luz. Quando ele retorna, o tempo passou mais rápido para aquele que ficou na Terra do que para aquele que estava viajando na velocidade da luz. Porque o tempo, ele é relativo. A gente tende a achar que o tempo ele está se aplicando a todos nós de maneira ininterrupta da mesma forma, mas não é assim. E se a gente for pensar bem, a própria noção de tempo enquanto nós estamos vivendo aqui, o tempo biológico, por exemplo, o relógio biológico do nosso corpo, tudo bem, estamos todos sujeitos ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, hoje de manhã eu saí para correr. Eu gosto de correr de domingo de manhã. Eu corri por 1 hora hoje. Essa 1 hora, quando eu estou correndo, ela parece que ela se expande e vira um tempo muito mais longo, muito, assim, a quantidade de pensamentos, a quantidade de coisas que eu faço, do que, por exemplo, se eu tivesse falado, eu vou dormir mais um pouquinho aqui. Se eu tivesse ficado dormindo, o tempo voaria. Então, mesmo na nossa própria vida, por exemplo, quando a gente está com dor, quando a gente está sofrendo, o tempo demora a passar. Quando a gente está se divertindo, quando a gente está feliz, o tempo voa. Então, o tempo, ele é relativo tanto na nossa vida aqui na Terra, quanto quando a gente pensa em termos de mundos. Então, neste momento, existem mundos em que o tempo está praticamente parado em relação à nossa vida na Terra. Então, se um observador desses outros mundos nos vissem, eles iriam ver um monte de seres acelerados, igual a gente vê as bactérias, quando vê no microscópio, a gente vê aquela confusão de movimento, eles nos veriam assim. Enquanto que para nós a gente está vendo tudo nessa velocidade que nós estamos. Tem pessoas que parece que fazem render o tempo, né? Que conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e resolvem. E tem pessoas que já têm uma dificuldade maior com o tempo. Tudo depende do momento de cada um, tudo depende. Então, esse é o conceito que ele está trazendo. Primeiro deles é que existe uma relatividade com relação ao tempo. E, mais uma vez, reforça, é impressionante como aqui tem uma evidência clara aqui de uma teoria que só surgiria décadas depois, né, com Einstein, que é a relatividade do tempo. E ele traz também, então, isso, que a partir desse observador, né, que atravessa sem jamais encontrar o que o detenha. Então, ele diz o seguinte, que se nós formos observar as enormes distâncias do espaço e o geólogo que vai olhar a evolução do mundo no tempo, nós vamos chegar a dupla noção do infinito, que é a extensão e a duração. Então, é o espaço e o tempo. Os dois, tanto o espaço quanto o tempo, são infinitos. Porque são conceitos, né, são noções que nós temos do nosso próprio Criador. Então, na continuidade, ele diz o seguinte: dentro desta ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milheiros para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais do que um ponto na eternidade, do mesmo modo que milhares de léguas adicionados a milhares de léguas não dão mais do que um ponto na extensão. Então, não importa, assim, a gente pensa assim, a Terra foi criada há, sei lá, não tem um número de cabeça, mas 4 bilhões de anos. 4 bilhões não é nada. Mesmo para a gente, essa noção, nossa, 4 bilhões é muita coisa, mas isso para a eternidade, para a criação, para o universo, não é nada. Então, é interessante também a gente... eu não sei se
para quem já teve a oportunidade de ler alguns livros espíritas, por exemplo, o próprio Nosso Lar, né? O André Luiz, ele ficou um período no umbral. E aí a gente fica sempre se perguntando, quanto tempo ele ficou no umbral, né? Aí, em algum lugar, eu não lembro se no próprio livro ou se em algum outro comentário, ele ficou 7 anos no umbral. Mas esse conceito de tempo, sempre com os espíritos, que a gente pergunta alguma coisa sobre o tempo lá, eles falam, não, o tempo de vocês é diferente do tempo nosso. Então, ali não existe essa mesma sucessão de coisas, o dia e a noite, sabe, os anos, isso daí para o espírito não existe. Então, lá, para Deus, tudo é presente. Não existe passado, não existe futuro, tudo é presente, e nós temos essa acho que quando a gente nasce, parece que liga um cronômetro aqui, a gente começa a imaginar que a vida está passando, mas é porque, de fato, nós temos uma vida limitada aqui, então a gente consegue divisar o que é o tempo, mas para o espírito. O espírito vive a eternidade dos tempos. Então, é o que ele diz aqui. Então, por mais que você empilhe todo o tempo da formação do planeta, da Terra, ainda assim isso daí é um ponto na eternidade. Lá, olhando sob a ótica do universo, está tudo parado. É como se a Terra tivesse sido criada agora e ela também vai se extinguir agora, para quem está observando da eternidade de Deus. Então, continuando. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e supomos-nos envelhecidos desse número de séculos sem que, na realidade, nossa alma conte um dia a mais. E juntando a esse número indefinível de séculos uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou seja, ele está dizendo, vamos fazer um número que, então você vai 99999, e aí você vai daqui até o Sol, colocando 9999999, vamos pensar isso em séculos. Ainda assim, isso não é nada perto da eternidade, né? Longa, então, continuando, longa daqui como daqui ao Sol, ou ainda mais consideráveis, se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo, um inconcebível amontoado de séculos que nos pesaria sobre a cabeça seria como se não existisse. Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. Então, é muito interessante que ele coloca a coisa mais absurda que a gente pode pensar em termos de tempo, e isso, ainda assim, para nós, enquanto espíritos imortais, não somos eternos, porque fomos criados, então nós tivemos um começo, mas não teremos um fim, nós viveremos para sempre. Então, o que ele está querendo dizer é que não importa o quanto é que essa noção de tempo aqui mundano que a gente consiga conceber, ainda assim, isso não é nada perto da eternidade que nós teremos pela frente. Então, ele diz, a eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Se séculos e séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana. Então, é muito legal, é muito bom pelo menos eu acho muito legal quando a gente está com algum problema, a gente está sofrendo alguma coisa aqui na nossa vida cotidiana e a gente eleva o nosso pensamento para o universo, para a eternidade, de alguma forma, essa nossa própria existência aqui, essa nossa própria vida, esse problema fica algo tão pequeno, mas tão pequeno, que ele deixa de ser um problema. A gente passa a encarar isso com outros olhos. Então, por isso essa importância da gente orar e elevar o nosso pensamento a Deus. Porque quando a gente está orando e elevando o nosso pensamento a Deus, a gente está elevando o nosso pensamento ao infinito. Sabe? A um lugar onde o tempo não existe, o tempo simplesmente não deixa de nos afetar. Esse senso de urgência que a gente tem com relação às nossas coisas da Terra perdem completamente a importância quando a gente eleva o nosso pensamento
ao Criador e a toda a obra dele, né? Então, esses dois conceitos de tempo e de espaço, eles são muito importantes. É lógico, a gente tem que atrelar isso à própria infinitude do Criador, né? A eternidade do Criador. E esses dois conceitos de espaço e de tempo, a gente vai acabar levando ele para todos os conceitos que vão ser tratados daqui para frente no livro, né? Continuando, ele vai trazer um conceito que é a matéria. Então, o que ele nos diz é o seguinte, que por mais que a gente observe aqui no nosso mundo a diversidade de matéria, a diversidade de formas, então nós temos matéria no estado gasoso, nós temos matéria no estado líquido, no estado sólido, nós temos matérias coloridas, incolores, nós temos matérias que tem características inflamáveis, tem aquele material que não é inflamável. Nós temos uma infinitude de formas de observar a matéria aqui no globo. Mas ele diz que toda essa diversidade, ela não são, de fato, senão modos diversos sob os quais a matéria se apresenta. Variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Então, ele diz aqui, a química ali naquele momento, né, é interessante que Galileu está colocando, do momento em que ele desencarnou até o momento que ele estava dando a comunicação, ele fala assim, a química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, então ele fala, depois que eu desencarnei, a química evoluiu pra caramba aí, mas no final, o que ela tá trazendo, ela conseguiu identificar vários elementos químicos novos e tudo mais, mas tudo isso daí, ele diz que não passa de uma variação de uma mesma matéria primitiva. Então ele diz, sobre a química ainda, né? Onde param as apreciações do homem, no item 5, onde param as apreciações do homem, mesmo auxiliado pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza. No item 6 ele diz, há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais mais ou menos hipotéticas. E no item 7 ele conclui, se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que presidiram as suas transformações e as condições em que elas se produziram, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Logo, quer a substância que se considera pertence aos fluidos propriamente dito, isso é, aos corpos imponderáveis, quer revistos caracteres e propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo ou a matéria cósmica dos astrônomos. Então, o que ele nos diz aqui, Galileu nos ensina, é que toda a matéria, que a gente vê, toda essa diversidade de matéria, ela tem uma mesma origem, que é o fluido cósmico universal, que a gente aprende ali no Livro dos Espíritos, eles nos ensinam isso. Então, como o poder, né, Deus é infinito, Deus é inteligência suprema, então, também, da mesma forma, as possibilidades de você trabalhar esse fluido cósmico universal, eles também são infinitos. Nós, aqui na Terra, nós temos essa forma esses conceitos, esses princípios que estão regindo a matéria. Em outros mundos, a matéria ela pode se apresentar de uma forma diferente, talvez que os nossos sentidos não percebam, mas ainda assim o princípio em si é o mesmo, é a mesma matéria, é o mesmo fluido cósmico universal, inclusive é o mesmo de onde nós mesmos fomos criados. Então, toda a criação vem desse fluido cósmico universal. E continua. No capítulo, a partir do item 8, ele traz um novo conceito, que são as leis e as forças. Então, ele vai trabalhar um pouco mais essa questão do fluido cósmico universal.
E no item 10 ele diz o seguinte: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então, como falei, nós mesmos fomos criados dessa mesma matéria que criou a matéria, né? Que criou todo o mundo, né? São inerentes ao éter as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas formas múltiplas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz. Em outros mundos, elas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido têm se desenvolvido em escala inimaginável, cuja grandeza somos tão incapazes de avaliar quanto um crustáceo no fundo do oceano para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. Ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, porém diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. Então, como eu comentei, o que ele está nos explicando é que toda a matéria ela deriva do mesmo princípio, independente de qual mundo e qual tempo e qual a forma de vida e que esse mundo vai existir. A gente, aqui na Terra, a gente conhece uma forma muito limitada do que é a possibilidade, do que Deus pode, do que Deus poderia conceber para trabalhar essa matéria. Então, são infinitas as possibilidades, porque tudo que vem de Deus ele é infinito. Então, o tempo ele é infinito, o espaço ele é infinito, e as formas de combinação que a gente tem na matéria também são infinitas. Então, aqui nós temos gravidade e tal. Apesar de existir uma diversidade da forma da matéria, como a forma como a matéria se apresenta nos outros mundos, existe uma grande lei também. Então, foi o que ele disse aqui, tudo está sendo regido por uma lei que também é universal e se aplica a tudo. Lógico, ela vai ter variações, formas de se apresentar diferente em cada mundo, em cada planeta, em cada situação, em cada época, mas ainda assim nós estamos trabalhando com uma lei universal, porque Deus é imutável, como nós vimos lá também antes. Deus não muda as regras do jogo. Então, ele tem também uma lei de harmonia, porque Deus é perfeito, então ele criou todo esse universo, todo esse mundo, e não para de criar, de certa forma, com uma harmonia, com uma manutenção dessas leis. A forma que essas leis vão se apresentando, elas são variáveis, mas a base da lei, ela é única. E aí ele vai concluir esse trecho, né, que é o das forças, no item 11, final, último parágrafo, ele diz o seguinte: todas essas forças são eternas. Explicaremos esse termo, ele vai explicar. E universais como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessão, predominando aqui, apagando-se ali, pujantes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas em outros, mas afinal, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Então, ele juntou então, o conceito de espaço, o conceito de tempo e o conceito da matéria e das leis universais que vão reger essa matéria
para nos expandir, então, para esses três conceitos para o infinito. E aí, agora a gente vai entrar de fato na criação mesmo, no conceito da Gênesis. Talvez o primeiro ponto do livro que vai começar a trabalhar a criação vai ser aqui, a partir do item 12 desse capítulo, quando ele trata da criação primeira. Então, ele diz o seguinte, que no item 14, existindo por sua natureza desde toda a eternidade, Deus criou desde toda a eternidade, e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos, pela imaginação, os supostos limites da criação, sempre haverá, além desse limite, uma eternidade, ponderai bem essa ideia, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam permanecido sepultadas em muda letargia inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Então, o que ele está nos dizendo aqui é o seguinte, se a gente tentar voltar no passado, a gente vai indo em mente ao passado, por mais que a gente chegue na época mais remota possível, ainda assim existe uma época antes disso, porque Deus já estava aqui e ele já estava criando, porque senão o que Deus estava fazendo antes disso? Deus estava parado, quando ele coloca uma letargia, Deus estava lá, não tinha muito o que fazer, fala, vou criar um universo. Então, o que ele está nos alertando aqui é que Deus, por ser eterno, por não ter um começo e não ter um fim, ele sempre criou. O universo, ele está em constante criação e ele não teve um início, assim como Deus não teve início, a criação também não teve, porque, como ele coloca aqui, Deus seria uma eternidade de morte, se ele sempre existiu. Como é que ele só começou a criar o universo em um determinado momento? Então, o que ele estava fazendo antes? Então, ele traz esse conceito também de que a criação, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Ele não vai parar de criar, Deus não vai parar de criar nunca. E aí, no item 15, ele diz o seguinte, o começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições dela no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades que se desdobraram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia? Nessa época primitiva, em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haveriam de agregar-se por si mesmo e simetricamente para formar o tempo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos, quando aquela voz misteriosa que toda criatura venera e estima como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variáveis para irem vibrar juntas e modular o concerto dos céus imensos. O mundo, no nascedouro, não se apresentou na sua virilidade e na plenitude de sua vida, não. O poder criador nunca se contradiz e, como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua própria formação. A matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões de aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar, nas suas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criação simultâneas e sucessivas. Em virtude das forças que dominaram sobre um ou sobre o outro deles, e das circunstâncias ulteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial.
uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e forças atuantes, começaram desde logo a sua vida particular astral. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com extrema lentidão ou, de novo, se dividiram em outros centros secundários. Então, ele está aqui tentando nos remeter a essa era ali da criação do universo. E, então, é meio que, como eu falei ali no começo, é meio que uma imagem mental que acho que cada um acaba fazendo com a sua própria vivência, né? O seu próprio entendimento. É muito... Porque Deus em si, cada um de nós entende de uma forma, então entender a Gênese acaba que é uma coisa muito pessoal. Por isso que eu falei, esse capítulo ele é quase poético mesmo, porque as palavras são colocadas aqui de uma forma e cada um vai acabar formando esse cenário mental de acordo com a própria, o próprio espírito, né, de cada um de nós. Mas o que mais importa aqui é a gente ter essa consciência de que, neste momento, existem mundos que estão sendo criados, mundos que estão sendo destruídos, mundos que, quando a gente fala mundos que estão sendo destruídos, é que não é em si a destruição da matéria, mas é quando aquele mundo, o tempo em si, ele para de existir para aquele mundo. O buraco negro é mais ou menos isso, é quando aquele tempo, o tempo ele para de existir, né, ali, e a eternidade acontece. Então, ao mesmo tempo que novos mundos surgem, outros mundos desaparecem, e nós estamos aqui vivendo o tempo da Terra, que não é o tempo do restante do universo. E quando a gente pensa na imensidão, né, do cosmos, aí a gente chega a algumas conclusões. A primeira delas é que não é possível que seria só aqui nesse planeta que existiria uma vida, né? É engraçado, quando a gente fala isso, de outros mundos, quem não é espírita pensa assim, vixe, acredita em ET, né? Acredita em... É meio engraçado você conversar sobre isso com quem não é espírita, porque as pessoas falam, você acredita que existe vida em outro planeta? Claro que eu acredito. Nossa, a pessoa pensa que você imagina aquele ET, né? Tipo o ET de Varginha e tal, não sei o quê. Como se fosse uma coisa muito fantasiosa, né? Mas é fantasioso a gente pensar que existe toda essa imensidão, todo esse infinito, e que ele foi feito para nada, só para a gente daqui da Terra ficar apreciando as estrelas no céu, como se nós fôssemos tão importantes. Nós somos importantes para Deus, claro que somos criatura dele, então ele nos ama incondicionalmente. Mas nós não somos os únicos, não é possível que ele faria só a Terra, aqui um pontinho no meio da imensidão, como sendo o único lugar onde poderia existir a vida, na verdade, né? Eu particularmente acredito que a vida acontece até mesmo dentro do sistema solar, a gente só não consegue enxergar ela, né? A própria Terra tem toda uma vida na Terra que a gente não está vendo. Aqui em volta de nós, nesse momento, em volta de cada um de nós aqui, tem uma vida acontecendo que nós não estamos vendo. Uma vida microscópica, uma vida espiritual que nós também não conseguimos enxergar, os nossos sentidos não enxergam. E não é porque a gente não vê ou não sente que não existe, né? Alguns são mais São Tomé do que outros, né? Alguns precisam ver, precisam tocar para poder acreditar. Mas o Espiritismo, ele nos mostra, nos convida a acreditar e ter essa certeza, na verdade, de que aqui não é o único lugar onde a vida possa existir da forma como existe aqui. Então, esses são os pontos que eu tinha imaginado para a gente discutir hoje. A partir no próximo encontro, a gente vai fazer o estudo do restante desse livro, Uranografia Geral. Então, a gente vai iniciar na criação universal, e aí vamos estudar os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos no espaço, eternas sucessões do mundo, vida universal e diversidade do mundo. Falando aqui agora, eu estou percebendo que talvez a gente tenha que dividir o capítulo em 3, mas vamos ver até onde a gente consegue chegar no próximo encontro.
Bom, eu não sei, eu queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma contribuição aí do que a gente falou hoje, ou se quando leu, ou se quando foi discutido aqui, se vê alguma coisa à mente, se tem algum ponto para compartilhar, seria interessante ouvir um pouco também a opinião de vocês, porque, como eu disse, aqui é uma opinião, às vezes é uma visão muito pessoal, e aí vocês podem ter um ponto diferente. Fica aberto aí para vocês. Eu posso falar? Por favor, Vera. Tá. Estevam, é assim, desde a da aula passada que falou sobre a ciência, né? As ciências, e nessa aula de hoje, é tudo muito importante, esse respeito, essa atenção que a gente dá para a ciência. E nesse capítulo, uranografia, né? Nunca tinha ouvido falar essa ciência, astronomia, uranografia, nos dá uma dimensão, a gente não alcança, mas a gente imagina, né? A gente chega um pouquinho nessa dimensão tão perfeita, tão gigante, em construção, se aperfeiçoando também, em criação constante. E eu só defini assim que quanto mais a ciência evolui, descobre coisas, né? Sempre estudando, descobrindo a filosofia, que faz a gente pensar, refletir, mudar nossos conceitos, avançar, não estacionar num pontinho ali, né? Quanto mais essa evolução da ciência, que é permitida pela nossa inteligência que a gente tem, mais vai chegar a Deus. Porque é tanta perfeição que vai subindo, vai se aperfeiçoando e vai encaixando tudo de uma forma tão divina que vai chegando a Deus. Então, eu acredito que é por isso que o Espiritismo se junta à fé inabalável em Deus, em Jesus, com o que ele trouxe para nós, na ciência, na filosofia, né? É tudo que não é cega, não é uma fé cega, a gente usa o nosso raciocínio e o nosso avanço, que ainda tem muito que aprender, né? Então, existe isso, existe a fé em Deus, a capacidade de não tem perigo. Quanto mais a ciência evolui, é tudo tão grandioso, perfeito, que não é à toa que muitos cientistas já admitem isso, né? A existência de Deus, do Criador de todas as coisas, do autor da vida. Então, é muito importante isso que está sendo falado, é difícil esses capítulos assim, a gente... E também a evolução, né, espiritual, através das vidas sucessivas, por quê? Não é possível tanta perfeição nessa questão da criação do universo, lidando com a matéria, com tudo, com planetas, com os astros, com os cometas, como foi falado nesse capítulo, não existir a mesma perfeição moral, que é o que a gente fala, né, de Deus. Então, Deus é uma perfeição moral, Pai de justiça, bondade, amor, e isso também é uma perfeição, e que a gente vai, através do estudo, juntando tudo, e evoluindo. Eu achei muito intenso esses 2 capítulos nesse sentido, né? Sim. O exercício filosófico, ele é importante, a gente pensa que não, mas ele nos ajuda a cada vez mais entender a Deus, quando a gente vai pensando na imensidão, na eternidade, e isso nos aproxima dele, né? E realmente, tudo,
como Deus é infinito em tudo, é infinita bondade, é infinito amor, e aí a gente traz... de alguma forma, isso acaba mudando a nossa própria forma de enxergar a nossa vida. Não é à toa, não é à toa que é uma discussão difícil, sim, porque ela não é uma discussão cotidiana nossa. A gente discute o evangelho é prático do nosso dia a dia. Essa discussão aqui era uma discussão mais que a gente poderia passar a vida inteira sem pensar. Mas não foi à toa que ela foi incluída como uma das obras básicas do Espiritismo, porque ela é importante. Seu raciocínio está certíssimo, Vera. Renata, você quer compartilhar também? Muito. Não vou tomar o tempo de vocês, porque até a gente avançou já um pouquinho, mas só assim, para compartilhar um pouco do que eu senti, do que eu extraí enquanto eu li esse capítulo, né? É um capítulo difícil, como a Vera falou, realmente, né? Muito técnico, muito científico. O que eu tentei fazer é extrair isso para a minha vida, né? O que eu posso aproveitar disso para o meu dia a dia, para a minha vida terrena, para o meu 0,00000 infinitamente percentual lá da minha vida em relação à eternidade, né? Então, o que eu posso trazer para cá? Teve uma parte mais associada ao primeiro tema, que fala assim, né, que mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço, em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Então, como que eu vi isso, né? A gente pode trazer isso para os diversos campos da nossa vida, entendeu? Seja no relacionamento com nossos parentes, com nossos amigos no cotidiano, seja no trabalho, seja na vida pessoal, na saúde. Então, assim, por que eu pararia a minha vida num determinado ponto e não avançaria mais do que aquilo? Até onde eu posso ir, né? Até onde a minha saúde, a minha capacidade física, cognitiva me permite ir, né? E assim, o tempo da humanidade na Terra é 0,006% em relação à criação do planeta, né? Então, por que a gente potencializa tanto alguns problemas, algumas situações que a gente vive como se fosse acabar o mundo, né? Como se a gente não fosse passar por aquilo ou não confiar o suficiente em Deus que tudo aqui é passageiro, né? Então, é tudo um aprendizado. É só isso que eu queria falar. E o filme que você falou, o primeiro filme que você falou é o Show de Truman. O Show de Truman. Show de Truman. Esse mesmo. Ele vai navegando, aí ele bate no... Ele tá navegando, aí tem aquele céu azul, de repente, tum! Aí bate o barco e tem uma parede pintada, né? Eu lembro quando eu vi esse filme, eu fiquei pensando, né, é isso, né? O universo, o infinito, como é que a gente chegaria? Você vai avançando no espaço, de repente, pum, você bate numa parede e fala, não, Deus só chegou até aqui, dali para frente Deus não foi. Não, Deus é tudo, né? Deus é eterno, né? E, de fato, sim, quando a gente tem que trazer essa noção da infinitude para a nossa vida, porque nós somos seres imortais. Nós temos o infinito pela frente. Nós temos o infinito. Então, de fato, a gente tem que ter essa noção de que a evolução nunca vai parar. Nós sempre iremos evoluir. A gente pode até frear, a gente pode ser teimoso e falar, não, dessa existência aqui, eu vim a passeio mesmo, eu não vou... E quantos dentre nós não faz isso? Mas não importa. É só uma questão de tempo e o mecanismo da vida vai nos impelir a evoluir e a melhorar sempre. E quando a gente achar que nós somos perfeitos, nós vamos ter mais ainda coisa para evoluir. Um dia nós seremos iguais a Cristo e ainda assim nós estaremos igual a Ele, querendo evoluir. Porque Cristo não tá aqui, eu já sou perfeito. Não, Cristo quer cada vez mais, Ele quer evoluir mais porque Ele quer estar cada vez mais próximo do Pai, assim como nós. Então, é algo que nunca vai terminar. É algo que vai durar para toda a eternidade, graças a Deus, né? Bom, a gente já deu uma estouradinha aqui no tempo, então acho que podemos encerrar. Vamos fazer uma rápida oração de encerramento, que na semana passada eu acho que eu esqueci de fazer. Então, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, neste momento, vivos, aprendendo
e estudando juntos o mecanismo da criação do universo, porque ao refletir, ao fazer esse exercício filosófico, isso nos aproxima mais dos espíritos benfeitores, dos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, e, acima de tudo, juntos, todos, elevando o nosso pensamento cada vez mais próximo do nosso Criador. Todos tenhamos um domingo abençoado, possamos ter saúde e disposição para a continuidade dos estudos na sequência. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, bom domingo para todos e até o próximo encontro. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia.